Boa noite, queridos irmãos e amigos. Que a graça do Senhor esteja sobre nós essa noite. Queridos, quando nós expomos a Bíblia de maneira sequenciada, a dieta espiritual da igreja fica algumas vezes inusitada. Algumas vezes nós temos que lidar com alguns textos que é possível que nós nunca trataríamos, não pregássemos a Bíblia de maneira sistemática, sequenciada. Por isso, talvez os irmãos estão ouvindo a respeito de alguns temas que ouviram poucas vezes na caminhada cristã. Essa é a beleza da pregação sequenciada, conhecer todo o desígnio de Deus. Nós devemos pregar toda a palavra do Senhor, nenhuma parte dela é inútil para o povo de Deus. Por isso, então, nós vamos lidar hoje com um texto bem específico e que parece que em nossos dias ele não faz muito sentido, diante dos avanços que as mulheres obtiveram na sociedade, diante da estrutura da sociedade que mudou muito. Mas lembremos sempre que estamos lidando com a palavra de Deus, santa, autoritativa, a nossa regra de fé e de prática. Cada vírgula da palavra é inspirada. Eu disse que nenhum izinho haveria de passar dessa lei, nos ensinando que cada partezinha, cada letra, cada coisa que é dita na palavra de Deus é importante para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Dessa forma, então, vamos abrir lá na 1 de Timóteo, capítulo 2, versículos 11 ao 15. 1 de Timóteo, capítulo 2, versículos 11 ao 15. Primeiro de Timóteo 2, 11 a 15, assim nos diz a santa, bendita e autoritativa palavra do nosso Deus. A mulher aprende em silêncio, com toda a submissão. Não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Vamos orar, pedir ao Senhor, fale o nosso coração por meio da palavra dele. Senhor, nos dá uma santa reverência ao chegarmos diante da tua palavra que é santa. A tua lei para nós, Senhor, a tua lei que nos traz vida e nos conduz como igreja. Nos ajuda, Senhor, assim como pediu o salmista, ajuda-nos a contemplar as maravilhas da tua lei, até em textos difíceis. Nos ajuda a expor a tua palavra com graça e clareza nessa noite. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, um dos grandes problemas em nossos dias é que se esvaziou o significado, aquilo que significa ser homem e ser mulher. Temos hoje homens que não sabem de fato o que é ser homem. Mulheres que não sabem biblicamente o que é ser mulheres. Isso começou na queda, quando os nossos primeiros pais desobedeceram ao Senhor e quebraram a estrutura familiar. A coisa ficou conflituosa. Diz a palavra do Senhor que o interesse da mulher seria dominar o homem, e o homem haveria de sofrer para poder sustentar a sua casa. Aquilo que o Senhor estabeleceu ao criar homem e mulher é que esse homem haveria de amar a sua esposa, ser o seu provedor, ser o seu protetor, ser o seu pastor. Por sua vez, a mulher haveria de respeitar o seu marido, em amor se sujeitar a ele, a condução do seu marido, assim como Cristo, sendo igual ao Pai, se sujeitou ao vir morrer na cruz do Calvário. Então, queridos, diante dessa quebra, dessa ruptura que foi feita daquilo que foi proposto pelo Senhor no Éden, hoje esse problema que nós vemos de homens que não sabem o que é ser homens e mulheres que não sabem o que é serem mulheres bíblicas, se vê infelizmente até mesmo dentro da igreja. Vemos homens que não entendem a sua vocação, o seu chamado para serem líderes de casa, pastores do seu próprio lar. E mulheres que não sabem o que é ser uma auxiliadora idônea, conforme a palavra de Deus ensina. A consequência natural disso, irmãos,
se há essa confusão dentro de casa, quando chega dentro da igreja, o problema ainda vai se avolumando. Homens não sabem mais qual é o papel deles dentro da igreja. Se eles não sabem nem dentro de casa, como é que eles vão saber o papel deles dentro da igreja? E assim, o mesmo acontece com as irmãs, que acabam tomando papéis que deveriam ser dos homens. Se não sabemos, queridos, o que é ser homem e ser mulher, não teremos como saber qual é o nosso papel na igreja de Cristo. No nosso texto de hoje, vemos Paulo tratando sobre um problema que estava presente na igreja de Éfeso. Uma confusão no papel que homens e mulheres exerciam dentro da igreja. O objetivo específico desse texto é mostrar que homens e mulheres têm relações distintas com o ensino da igreja. Diante disso, nós veremos na exposição de hoje o seguinte tema: as mulheres cristãs e o ensino da igreja. As mulheres cristãs e o ensino da igreja. Como falamos em exposições anteriores, no capítulo 2 da 1 Timóteo, Paulo está orientando o seu filho na fé, Timóteo, quanto ao culto público que deveria ser feito nas igrejas de Éfeso. Primeiramente, ele orienta o seu filho na fé a conduzir a igreja a orarem por todos os tipos de pessoas, inclusive pelas autoridades. É o que nós vemos nos versículos 1 ao 7 do capítulo 2. Na nossa última exposição, vimos que dos versículos 8 até o 16, Paulo começa a dar instruções específicas sobre a participação de homens e mulheres no culto público. Com relação aos homens, Paulo dá uma instrução que está lá no versículo 8, que os homens deveriam orar em todos os lugares com mãos santas, ou seja, com uma vida santa. Por sua vez, em relação às mulheres, Paulo dá duas orientações. A primeira, que nós vimos na exposição da semana passada, nos versículos 9 e 10, que elas deveriam se vestir com modéstia e decência, e a segunda orientação, que está aqui dos versículos 11 a 15, onde Paulo orienta como elas devem se comportar em relação ao ensino da igreja. Então, o nosso foco na exposição de hoje à noite é vermos essa segunda orientação, quando Paulo dá orientações para as mulheres, focando então a participação delas no culto, tanto no aprendizado como no ensino da palavra de Deus. Para entendermos melhor as orientações de Paulo aqui nesse trecho da palavra de Deus, devemos lembrar de duas coisas que nós falamos na exposição da semana passada. Primeiro, que essa orientação levava em conta o perfil das mulheres que frequentavam a igreja de Éfeso. Nós vimos na exposição da semana passada que as mulheres greco-romanas, elas eram muitas vezes ricas, tinham um papel de relevância dentro da sociedade. É por isso então que nós vemos o apóstolo Paulo falando de mulheres usando vestuário caro, pérolas caras, penteados caríssimos, é o que nós vemos no versículo 9. Além disso, boa parte delas passavam por um processo regular de educação e ocupavam papéis de liderança na sociedade. E ao estarem acostumadas a exercerem papéis de liderança na sociedade, comandar os seus próprios negócios, terem posição de relevância, grande destaque na sociedade, elas naturalmente, ao chegarem na igreja, haveriam de querer desenvolver esse mesmo governo e liderança sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso não é muito diferente do que nós vemos em nossos dias. As mulheres hoje alcançaram papéis maravilhosos dentro da sociedade. Hoje nós temos mulheres, irmãs nossas, que são juízas, que são médicas, que exercem liderança dentro do governo civil, ou até mesmo que mandam em casa, quebrando assim um padrão bíblico, de que é o homem que é o sacerdote da casa. O mais natural, irmãos, é que mulheres assim, ao chegarem dentro do contexto da igreja, elas queiram exercer a mesma autoridade. E o pior é que muitas vezes é que essas irmãs preparadas, inteligentíssimas, que estudaram muito, chegam na igreja e encontram homens emocionalmente e psicologicamente fracos, homens sem nenhum preparo intelectual, nem mesmo com conhecimento da palavra de Deus, e pior, sem uma vida piedosa exemplar. Mulheres desse nível, ao chegarem na igreja, estranhariam a orientação que Paulo está dando, de que elas não poderiam exercer a liderança e governo da igreja de Cristo. É por esse motivo, então, que Paulo fala de maneira específica, dá duas orientações para as mulheres da igreja de Éfeso. Em segundo lugar, esse é o primeiro ponto que nós lembramos, o perfil das mulheres da igreja de Éfeso.
Mas, em segundo lugar, é possível que os falsos mestres, aos quais Paulo instrui Timóteo a combater, no primeiro capítulo aqui da carta, estivessem tentando ganhar influência sobre essas mulheres e, através delas, ganhar a proeminência sobre o trabalho e a confiança da igreja, dominando primeiro a mente dessas mulheres. Ao que tudo indica, algumas das mulheres da igreja de Éfeso já estavam dando ouvidos aos falsos mestres, e nós temos evidências do próprio texto que nos mostra isso. Temos basicamente 3 evidências. O primeiro exemplo está lá no capítulo 2, versículo 15, melhor dizendo, 2,15, quando Paulo fala que a mulher será preservada se ela permanecer em fé. Ou seja, ela será salva se ela permanecer no evangelho que Timóteo e Paulo havia pregado. Então já havia a possibilidade de haver algumas mulheres que não estavam permanecendo na fé ensinada pelo apóstolo Paulo. Por isso que ele diz, a mulher será preservada se ela permanecer em fé. A fé ensinada pelo apóstolo Paulo. Nós vemos também ainda em segundo lugar, lá no capítulo 5, os versículos 11 e 15, vejam o que Paulo diz. Capítulo 5, os versículos 11 e 15. Mas rejeita viúvas, a gente vai chegar ainda nesse texto, tá? Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não deve. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, e não dê ao adversário ocasião favorável à maledicência. Pois, com efeito, já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Já havia mulheres na igreja de Éfeso que havia abandonado o seu papel de auxiliadora, havia abandonado a fé verdadeira em Cristo Jesus, seguindo então a Satanás. E para a gente entender essa fala de Paulo, nós chegamos no capítulo 4, versículo 1, quando Paulo diz, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores e ensinos de demônios. Esses falsos mestres seguiam então ensinos de demônios, e essas mulheres que não estavam preservando ou perseverando na fé que lhes foi ensinada, elas estavam abandonando o caminho que o Senhor havia ensinado para elas, seguindo então esses falsos mestres e no final das contas seguindo ao próprio Satanás. E por fim, se o contexto for o mesmo, lá na 2 de Timóteo, capítulo 3, os versículos 6 e 7, nós vemos Paulo falando o seguinte, pois estes, ele está falando aqui dos falsos mestres, entre esses se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Ou seja, se o contexto for o mesmo de quando Paulo escreve a 2 de Timóteo, já havia também mulheres que estavam seguindo a liderança dos falsos mestres. Então temos indícios textuais, tanto na 1 de Timóteo como na 2, de que havia falsos mestres, estavam conduzindo mulheres influentes da igreja para fora do verdadeiro caminho. Então é nesse contexto, irmãos, em que muitas irmãs estavam se perdendo do caminho, que o apóstolo Paulo se levanta como um profeta de Cristo para dar orientações de maneira específica para as irmãs. O nosso texto de hoje, ele pode ser dividido basicamente em 3 partes. A primeira parte, dos versículos 11 a 12, onde Paulo orienta sobre o aprendizado das mulheres no culto público e o papel delas em relação ao ensino da igreja. A segunda parte, nos versículos 13 a 14, onde nós vemos os argumentos de Paulo que justificam a sua orientação sobre o papel da mulher no aprendizado e no ensino da igreja. Nós veremos que ele tem 2 argumentos aqui. E a terceira e última parte, do versículo 15, Paulo fala qual deve ser o proceder das mulheres para que elas sejam salvas. Vejamos então a primeira parte do nosso texto, os versículos 11 e 12, onde Paulo orienta sobre o aprendizado das mulheres no culto público e o papel delas em relação ao ensino da igreja. Vejam comigo, por gentileza, o versículo 11, onde Paulo começa falando sobre o aprendizado das mulheres na igreja. A mulher aprende em silêncio com toda submissão. O apóstolo Paulo diz logo no início aqui do versículo 11. Já de início, 3 fatos podem ser destacados aqui sobre essa fala de Paulo.
Primeiro, quando Paulo diz que a mulher aprenda, significa que existia já um ensino regular nas igrejas. Quando a igreja se reunia, já havia homens estabelecidos para poder ensinar a doutrina de Cristo dentro da igreja, as verdades do evangelho. Se elas tinham que aprender, tinha que ter alguém para ensinar. Essa é a conclusão lógica. Além disso, em segundo lugar, vimos que o objetivo dessas instruções eram instruções básicas a respeito do evangelho, quem era Jesus, como que se dava a salvação. E também, em terceiro lugar, embora a passagem possa parecer negativa em nossos dias, né, Paulo, talvez um macho tóxico seria chamado hoje, né? Paulo fala da mulher aprender em silêncio. O que Paulo está dizendo é que, pelo menos com isso, que a mulher pode aprender. Como assim? Pelo menos a mulher pode aprender. Queridos, no tempo de Paulo, o judaísmo, quando olhavam para as mulheres, eles imaginavam que as mulheres não podiam aprender. O ensino e aprendizado das escrituras era exclusivamente para os homens, especialmente quando eles chegavam aos 12 anos. Nas sinagogas daquela época, os homens ficavam no templo principal, na nave principal do templo, enquanto que as mulheres ficavam na galeria, assistindo os homens cultuarem a Deus. E elas não participavam do culto em absolutamente nada. Provavelmente um reflexo do culto que tinha lá no período do templo. Então, quando Paulo fala da mulher aprendendo, já mostra um avanço que o cristianismo concedeu para as mulheres daquela época, dizendo, essas mulheres aprendem, e elas aprendem muito, elas devem aprender. Queridos, Paulo está até mesmo contrapondo o pensamento de alguns filósofos daquela época. Alguns filósofos chegavam até mesmo a dizer que mulher não precisava de religião, porque ela nem alma tinha. Filósofos, tal como Platão, né, a gente fala de Paulo, né, mas Platão, por exemplo, falava que o perfeito amor só existia entre dois homens, porque a mulher era um ser inferior ao homem. Então o amor perfeito só de um homem para com o homem, porque a mulher é um bicho inferior. Platão falava isso. Então, por meio dessa fala de Paulo, ele está dando privilégio para as mulheres, mostrando que naquela época já elas poderiam ter privilégios que os homens tinham, estar no mesmo culto, ouvir a mesma palavra, aprender aquela mesma palavra, tal como os homens estavam aprendendo. E ao aprenderem, essas irmãs tinham que ter duas atitudes, segundo o apóstolo Paulo. Primeiro, elas tinham que aprender em silêncio. Aprendam em silêncio. Silêncio aqui não significa que elas não poderiam dar um pio, não poderiam perguntar, tirar uma dúvida ou coisa do tipo, mas tem um sentido aqui de tranquilidade. Essa mesma palavra que é utilizada aqui, que é traduzida como silêncio, é também a mesma palavra que aparece no versículo 2 e é traduzida como tranquila. Então o sentido aqui é que as mulheres deveriam aprender tranquilamente, de maneira humilde, de maneira mansa, não entrando em bate-boca. Porque era possível que já naqueles dias algumas mulheres estavam batendo boca com a liderança da igreja, querendo entrar em choque com aqueles homens que haviam sido ordenados para poder ensinar a palavra. Além disso, em segundo lugar, elas deveriam aprender, primeiro em silêncio, e segunda com toda submissão. Ou seja, ela não deveria ter uma atitude que dê a impressão que ela queria assumir a liderança da igreja. Elas deveriam entender que havia homens dentro da igreja que foram ordenados para poder ensinar a palavra de Deus. Então as irmãs deveriam aprender ali com tranquilidade, calma, submissão, humildade, um espírito ensinável, em vez de tentar querer ocupar posições que o Senhor não deu para elas. Claro que essa instrução vale para todas as pessoas da igreja. Todos devem ouvir a pregação da palavra e o estudo da palavra de Deus de maneira humilde, mansa, buscando ouvir aquilo que a palavra de Deus diz. Mas o problema é que aqui na igreja de Éfeso havia um sério problema a respeito disso, em que possivelmente mulheres já estavam peitando os ensinos apostólicos e até mesmo o trabalho de Timóteo, filho na fé de Paulo. A segunda orientação que Paulo dá está relacionada com o ensino. Primeiro, versículo 11, em relação ao aprendizado, e no versículo 12, em relação ao ensino. Paulo diz, e não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Essa parte final aqui, quando Paulo fala esteja, porém, em silêncio, silêncio aqui, essa palavra é a mesma que aparece lá no versículo 11, ou seja, o espírito ensinável, aprenda com o espírito ensinável, com o espírito manso. Então, quando Paulo fala, não permito, ele está utilizando aqui a sua autoridade apostólica. Paulo era um apóstolo de Cristo e ele tinha um governo sobre as igrejas do Senhor Jesus Cristo.
E ele poderia dizer, eu não permito. E essa aqui não é uma ordem local apenas, mas valia para todas as igrejas, de todos os lugares, em todas as épocas. Paulo, como um apóstolo de Cristo, diz, eu não permito que as mulheres assumam esse ofício. Ele diz, eu não permito que a mulher ensine. E aqui é importante que a gente fale alguma coisa a respeito desse ensino a que o apóstolo Paulo está se referindo. Ensinar nas cartas pastorais, em geral, refere-se ao ensino formal das igrejas com autoridade no momento do culto público, que era uma atribuição de pastores e presbíteros. O ensino da igreja, irmãos, sempre é visto como uma atribuição dos presbíteros. Nós podemos ver, em diversos momentos aqui nessa própria epístola, Paulo deixando isso bem claro, porque, veja, ele termina aqui o capítulo 2 dizendo que as mulheres não devem ensinar, e quando chega no capítulo 3, começa a falar dos presbíteros, ele diz no versículo 2, que os presbíteros têm que ser aptos para ensinar. Então qual é o ponto de Paulo? As mulheres não ensinam, mas quem que ensina? Os presbíteros, pois eles são aptos para ensinar. Logo depois, lá no capítulo 4, versículo 11, Paulo diz a Timóteo, ordena e ensina essas coisas. O papel de Timóteo era ensinar na igreja. Além disso, capítulo 3, versículo 13, Paulo diz a Timóteo, até a minha chegada, aplica-te à leitura pública das Sagradas Escrituras, à exortação e ao ensino. Ainda, no capítulo 6, versículo 2, na parte finalzinha, Paulo diz, ensina e recomenda estas coisas. E por fim, no capítulo 5, versículo 17, Paulo diz que devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Meus irmãos, a atribuição de ensinar na igreja, desde o primeiro século, foi dada aos presbíteros. E aqui, quando eu falo presbítero, estou incluindo também pastor. O pastor como um presbítero docente e o presbítero como aquele que é o regente da igreja. Ou seja, o homem cristão qualificado é quem está apto para o papel de liderança e de ensino dessa igreja. Então, dessa forma, quando Paulo fala, não permito que a mulher ensine, ele está se referindo ao fato que não permite que a mulher ocupe a posição de mestra da igreja, de ser aquela que governa a igreja, que instrui publicamente a igreja. Dentro dessa perspectiva, queridos, biblicamente é uma aberração falarmos de pastora e de presbítera. Pessoas que são ordenadas para ter um poder e governo sobre a igreja que o próprio Senhor da igreja não deu. Essas são funções do homem cristão qualificado. Imagine a confusão. Imagine que a Bíblia ensina que o homem é o cabeça e sacerdote do lar, mas então, quando ele chega na igreja, a sua esposa, ou a pessoa quando ele é casado, ela é a pastora ou a presbítera da igreja. Ou seja, em casa, ele é o sacerdote, mas quando chega na igreja, inverte, né? Ela que exerce liderança sobre ele. Ou então, o homem é sacerdote do seu lar, mas quando ele chega na igreja, a esposa de outro homem é a pastora dele, aquela que lidera sobre a vida dele. Consegue perceber como isso é uma grande confusão? É uma mulher que tem autoridade sobre a vida do marido de outra. É uma confusão, irmãos. A prova de que o ensino era uma atividade dos presbíteros se encontra no fato de Paulo falar o seguinte, que ela não exerça autoridade de homem. Aqui a gente vai ter que trabalhar um pouco essa questão dessa tradução aqui, tá? Aqui temos uma dificuldade no texto grego, porque a expressão de homem pode ser tanto traduzida como de homem, como pertencendo ao homem, mas outras traduções, né, essa tradução de homem, só a nossa tradução que faz, a Ara, mas outras traduções colocam como sobre o homem. Mas então o texto fala literalmente autoridade de homem, aqui a nossa tradução foi bem fiel ao texto original. Ou seja, a autoridade que é privativa, exclusiva e particular ao homem. Ao meio da revista corrigida, ela ainda fala que fala da mulher não pode exercer autoridade sobre o marido. É algo totalmente estranho que não tem a ver com o contexto original. Mas seja autoridade de homem ou autoridade sobre o homem, se a mulher for ordenada como presbítera ou pastora, aquela que vai ensinar com autoridade, sendo a líder espiritual da igreja, ela estará exercendo uma autoridade que não é própria dela.
ela vai estar exercendo uma autoridade sobre os homens e uma autoridade de homem. E esse princípio, irmãos, de confusão que nós estamos falando aqui, que pode chegar na igreja, começa dentro de casa. Quando a mulher não deixa o marido exercer o pastorado e o sacerdócio na sua casa, ela está exercendo uma autoridade de homem. O homem deveria ser o líder da casa. Aí você pode falar, pastor, mas aí o meu marido não é crente. Você já vê um problema, né? É uma dificuldade que a gente tem de fato. Aí o seu papel é conduzir o marido. Mas quando o seu marido é um homem de fé, é um homem crente, o papel de liderança, de pastoreio, de zelo, de cuidado daquela casa é do homem. Então, se a mulher é pastora, presbítera, ou até mesmo se ela está exercendo autoridade sobre a sua casa, ela está exercendo um papel que não pertence a ela. Biblicamente, o papel da mulher é ser a auxiliadora do homem, especialmente quando esse homem é crente. Uma mulher crente auxiliando um homem crente é o segredo para que uma casa seja abençoada. Cada um exercendo o seu papel, onde a figura masculina ela é respeitada. Imagine, em sua casa, a mulher que exerce autoridade. E aí quando chega na igreja, é um homem que exerce autoridade. A cabeça da criança, ó, pifa. A cabeça da criança pifa. Mas quem é? Eu já contei esse exemplo aqui para os irmãos. Marcela dando aula para as crianças em uma igreja, no departamento infantil, ela sempre foi dedicada a isso. E aí, ela falando contando uma história para a criança, e ela disse, não, o rei é muito forte, o menino não, é a rainha que é forte. Ela disse, não, mas o rei também é muito forte. Ele disse, não, é sempre a rainha que é forte. Por que essa criança está dizendo isso? Aonde será que essa criança aprendeu isso? Quem é a autoridade da casa dela? A mulher, essa irmã está exercendo um papel de homem dentro da casa. Então, irmãos, o que exatamente Paulo está proibindo aqui para nós por meio desse texto? Nós temos 3 posições que são adotadas em boa parte das igrejas. Primeiro, para alguns, nós temos aqui uma proibição relativa e que não se aplica mais hoje. Paulo só teria dito essas palavras contra a atitude das mulheres de Éfeso. O pessoal que crê em ordenação feminina tem que lidar com um texto como esse aqui. E aí? O texto diz claramente que a mulher não deve exercer essa autoridade. E uma das respostas que eles dão é essa. Mas não, isso aqui foi para a igreja de Éfeso, ali no 1º século. O problema dessa posição é que quando Paulo vai explicar por que ele dá essa orientação, nos versículos 13 e 14, primeiro, ele usa a sua autoridade apostólica, que se deve aplicar em todas as igrejas, mas também está orientado o argumento dele na criação e na queda. Versículo 13, Paulo fala que isso ele está ordenando com base na criação que Deus fez e depois na história da queda. Ou seja, o argumento de Paulo não está baseado em cultura ou em um problema local, mas está baseado nas Sagradas Escrituras. A ideia de que essa passagem não se aplica mais hoje, porque Paulo só estava resolvendo o problema ali de Éfeso, não tem, de fato, um embasamento bíblico, porque logo depois Paulo explica os motivos, e os motivos são motivos bíblicos. E esse princípio, então, vale para todos os lugares, em todas as épocas. Uma segunda interpretação, são 3 interpretações que têm sido dadas sobre esse texto, é que, segundo esse pressuposto, é que as mulheres não podem falar em nenhum momento da igreja. Então, para alguns irmãos, e eu conheço igrejas assim, não pensem que é um negócio de outro planeta, eu conheço igrejas onde mulheres não podem orar em hipótese alguma, mulheres na EBD não podem perguntar, ser professora de EBD, nem sonho, a proibição é absoluta para que ela exerça qualquer função didática no meio da igreja. Mas o problema é que Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 5, fala da mulher que ora e profetiza. Então, em Corinto, em alguma medida, tinha alguma mulher que exercia algum tipo de ensino no meio da igreja. Em terceiro lugar, alguns afirmam que aqui há uma proibição, mas que essa é uma proibição qualificada, não é uma proibição absoluta. E essa é, então, a atual posição da Igreja Presbiteriana do Brasil. O ponto é, tirando o exercício do pastorado e do presbiterato, que traz consigo o ônus da autoridade do ofício, a mulher pode falar, orar e instruir, desde que esteja debaixo da autoridade da liderança da igreja. O interessante é que, logo em seguida, ele fala que a mulher não é permitida a ela ensinar,
mas que ela deve então estar submissa à autoridade daquele que ensina na igreja. Fala daqueles que exercem autoridade sobre a igreja. É como se no final do capítulo 2, Paulo dissesse: minhas irmãs, a autoridade da igreja não está sobre vocês. Vocês não devem exercer essa liderança. E no capítulo 3, o que ele diz? A autoridade está sobre os homens cristãos qualificados. Não é qualquer homem, marido de uma só mulher, apto para o ensino, hospitaleiro. São esses que exercem o governo e a docência no ambiente da igreja. Então, talvez uma pergunta que você esteja se fazendo: tá bom, pastor, o senhor falou de várias posições, mas o que o senhor pensa a respeito disso? Diante daquilo que eu já pude estudar, meus irmãos, eu creio que, em primeiro lugar, a função de pregação da igreja pertence fundamentalmente aos ministros ordenados na palavra. Aqueles que se afadigam na palavra, aqueles que estudaram e se prepararam para estar na frente do povo de Deus pregando a palavra de Deus. Também pertence aos licenciados. Sabe o licenciado? A pessoa acaba o seminário e fica licenciado. É licenciado para o quê? O que é licenciado? Ele tem licença para pregar. Esse é o papel do licenciado. Não o estado intermediário, né? Entre o pastor e o seminarista. Não, ele tem a licença para pregar. Isso é tão sério que em muitos países, como os Estados Unidos, até um presbítero, para poder pregar na igreja, ele tem que ser licenciado pelo presbitério. Ninguém pode pregar na igreja se não for licenciado pelo presbitério. Então, nós não temos esse sistema dentro da igreja presbiteriana do Brasil, mas eu creio que, em primeiro lugar, ministros ordenados e licenciados devem exercer esse papel de ensino da igreja. Em segundo lugar, na ausência desses, os presbíteros devem assumir essa atividade, aqueles que foram ordenados também para exercerem o pastorado do rebanho. Em terceiro lugar, caso não haja nenhum pastor ou presbítero, devemos contar com um diácono. Se não tivermos nenhum desses, contar então com um homem piedoso que possa instruir a igreja na palavra de Deus. E por fim, caso não tenhamos nenhum desses anteriores citados, podemos contar com uma irmã madura na fé para ler e ensinar a palavra do Senhor. Isso é muito comum em lugares como região rural. Um pastor, amigo meu, foi pastorear uma igreja no interior da Bahia que tinha 12 congregações. Imagine, a igreja tinha algo em torno de 600 membros e 12 congregações. Muitas vezes as pessoas só conheciam o pastor da sede, esse pastor amigo meu, pela voz dele que ele pregava na rádio. E para ele ir para essa congregação, às vezes eram 100 quilômetros de estrada de barro para chegar nessa congregação. E ele, quando chegou na igreja, ele ficou assustado, porque quando pegou lá o boletim, tinha o nome de cada uma das congregações e quem que estava à frente de cada uma das congregações. E em uma das congregações tinha uma irmã. Ele, o que aconteceu? E quando ele chegou lá, irmãos, era um lugarzinho bem no meio do nada mesmo, onde todos os homens eram analfabetos. Até mesmo as mulheres não tinham muito estudo, mas tinha uma irmã ali que sabia ler, e ela lia a palavra. Era a única forma que aqueles crentes tinham para conseguir aprender alguma coisa da palavra de Deus. Era se aquela irmã chegasse com a Bíblia e lesse e explicasse alguma coisa para eles. Em casos assim, irmãos, em casos extremos, eu creio que as irmãs não só podem, como devem auxiliar os irmãos que não conseguem compreender a palavra do Senhor. O problema é quando a gente pega a exceção e quer fazer regra. Alguns pastores, alguns colegas meus, infelizmente, muitas vezes preguiçosos, que não querem estudar para alimentar o povo de Deus, vão colocando irmãs, pessoas sem preparo para pegar a palavra, ao invés de se afadigar na palavra, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo. Se afadiga na palavra. Ensina a palavra. Então, queridos, chegamos na segunda parte do texto, onde vemos nos versículos 13 e 14, os argumentos de Paulo que justificam a sua orientação sobre o papel da mulher, do aprendizado e ensino da igreja. São dois argumentos. Aqui Paulo fala dois argumentos pelos quais ele defende que esse é o papel da mulher em relação ao ensino público da igreja, que elas não podem ensinar nem utilizar a autoridade de homem. O primeiro argumento está lá no versículo 13, é um argumento tirado da criação. Paulo fala, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Duas observações para a gente poder entender aqui essa afirmação de Paulo. Primeiro aqui é que está evidente que Paulo entendia que o relato de Gênesis era literal. Porque tem crente assim, ó. Ah, eu leio lá Gênesis 1 a 3, mas tanto faz se aquilo é verdade como é mito. Aí o pessoal diz, não, tanto faz, de repente a gente veio do macaco mesmo, né? Aí eu brinco com os jovens, né? Cada um fala da sua família, né?
Cada um fala, se você acha que veio do macaco, fale da sua família. A minha, com certeza, não veio do macaco. Tá? Então, alguns dizem que não importa se Gênesis 1 a 3 é fato ou é mito. Mas aqui o argumento de Paulo é que é um fato. Deus, de fato, criou a humanidade assim. Primeiro fez o homem e depois fez a mulher. Todos os autores do Novo Testamento citam o relato da criação como fato. E digo, até Jesus Cristo cita Adão como uma pessoa. Então, se Adão não foi um homem de fato, até Jesus é um mentiroso. Então, queridos, aqui o apóstolo Paulo está argumentando com base na própria criação de Deus. Os 3 primeiros capítulos de Gênesis tratam sobre fatos verídicos. Primeiro Deus fez o homem e depois fez a mulher. E Paulo aqui está argumentando como um bom judeu. O princípio de Paulo aqui é que o homem é o primogênito. E dentro daquele contexto, o homem, como sendo o primogênito, então, herdava a autoridade do pai, o nome do pai e uma porção dobrada da herança do pai. Lembra-se que no Antigo Testamento todo mundo queria a bênção da primogenitura? Por quê? Porque o primogênito tinha uma bênção dobrada. O homem, por ter sido criado primeiro, segundo o argumento de Paulo, ele então é o cabeça, funciona como herdeiro, responsável pela sua família. Em segundo lugar também, alguns dizem que esse papel de submissão da mulher em relação ao marido aconteceu apenas como um castigo que Deus deu à mulher depois que ela pecou. Colocou a mulher debaixo da autoridade do homem. Mas veja, se o argumento de Paulo aqui é fato, e o argumento dele antecede a queda, então quando Deus fala para a mulher, a sua vontade será para o seu marido, o que Deus estava fazendo era reordenando aquilo que a mulher bagunçou. Porque a mulher, ela não deveria ter iniciativa de ir até a serpente. Ela não deveria ter feito isso. E vocês conseguem perceber que lá no relato de Gênesis, que a mulher come do fruto e nada acontece? Mas quando o homem come do fruto, eles se veem nus. Porque o representante, o cabeça, está ali caído em pecado. Jesus é descrito como o segundo Adão e não como a segunda Eva. Então o papel fundamental do homem, queridos, é muito importante que observemos. Então, esse princípio de Deus, estabelecido aqui, de que o homem vai exercer o governo sobre a igreja e que ele deve ser o cabeça do seu lar, vai valer durante toda a história da criação, porque Deus fez o mundo assim, homem e mulher. O homem, então, como o cabeça do seu lar e líder da igreja, e a mulher como sua auxiliadora idônea, eles se amando mutuamente, se completando com papéis distintos, estabelecidos na própria ordem da criação. O segundo argumento de Paulo, porque as mulheres devem aprender em silêncio e que esse papel de liderança dos homens está baseado na queda. O primeiro, na criação, versículo 13, e versículo 14 está baseado na queda, diz a palavra de Deus. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Apesar da mulher ter sido criada por último, ela foi a primeira a cair. E Paulo vê isso também já como um desígnio de Deus e vê nisso um sentido teológico. Juntamente com o relato da criação, vai formar a base para o argumento de Paulo. Não é que Adão também não foi iludido e agiu com um coração pecaminoso, mas o argumento de Paulo é, primeiro, foi a Eva que caiu. E é por esse motivo, irmãos, é que a liderança da casa, na família, no casamento, na igreja, é do homem cristão. A mulher foi estabelecida como sua auxiliadora idônea. Esses são os motivos, irmãos, pelos quais Paulo fala que não permite que a mulher use de autoridade ou ensine com autoridade na igreja, mas que ela aprenda com toda submissão e humildade. O argumento de Paulo é todo teológico, não sociológico ou local com um problema da igreja de Éfeso. Chegamos então na terceira e última parte do nosso texto, onde no versículo 15, Paulo fala qual deve ser o proceder das mulheres para serem salvas. Paulo faz uma advertência no versículo 15. Todavia, ou seja, apesar da mulher ter caído primeiro em transgressão, ela será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, o amor e santificação com bom senso. Quando Paulo diz aqui, todavia, ele quer dizer o seguinte: apesar da mulher ter caído primeiro em transgressão, ela pode ser salva, porque alguém poderia dizer,
ei Paulo, então quer dizer que se a mulher caiu, primeiro não tem jeito para ela, né? Paulo diz, não, ela pode sim ser salva, claro que ela pode ser salva. E Paulo fala que ela pode ser preservada. E aqui mais outra observação, na análise do texto grego, que é importante, porque vocês vão lidar com outras traduções da Bíblia e vocês vão perceber essa diferença. Mais uma vez, só a nossa tradução, a Almeida Revista Atualizada, traduz a palavra como preservada aqui. Todas as outras traduções, a Nova Almeida Atualizada, a Nova Versão Internacional, a Almeida Revista Corrigida, todas traduzem o verbo aqui não como preservar, mas como salvar. Ou seja, ela será salva. E, literalmente, é essa palavra que está lá no grego. Então, em tese, segundo Paulo, a mulher será salva através da sua missão de mãe. Aí Paulo fala, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. A gente precisa caminhar um pouco mais no texto para que isso aqui não gere uma confusão na nossa compreensão do texto. A ênfase aqui, irmãos, em permanecer, a ênfase aqui desse versículo 15 está em permanecer. Como que a mulher vai permanecer? Como que aquela mulher dali de Éfeso, que está se levantando contra as autoridades da igreja, elas vão ser salvas? E Paulo fala de 3 coisas que elas devem permanecer. Primeiro, elas devem permanecer na fé. Ou seja, aquilo que elas receberam de Paulo, aquilo que elas receberam de Timóteo, a verdadeira fé, elas deveriam permanecer nisso, e não no outro evangelho ensinado pelos falsos mestres. Elas deveriam perseverar também, permanecer no amor. Obviamente, o amor a Deus e o amor ao próximo. Também em santificação. Lembram-se que Paulo falou de mulheres que estavam vivendo em paixões? Então, aquelas mulheres deveriam ficar atentas para viverem em santificação, porque esse é o ensino de Satanás. Ensinar para a mulher que ela pode viver como ela quer. Não é muito ensinado isso hoje? Se o homem pode ter, né? Eles argumentam isso, né? Se o homem pode ter várias mulheres, por que a mulher não pode ter vários homens? Ou seja, se imita o pior do homem. Porque, né, basicamente é o seguinte, se a pessoa deu um tiro na cabeça, por que eu também não posso dar um tiro? É basicamente esse o argumento. Se a pessoa deu um murro na faca, por que eu também não posso dar um murro na faca? É esse o argumento. O pecado do homem, irmãos, minhas irmãs, não deve ser argumento para o pecado de vocês. Mas vale obedecer a Deus do que aos homens. E Paulo diz que tudo isso deve ser com bom senso. Sabe o que é bom senso, irmãos? É aquela pessoa que lê a Bíblia e consegue ver o óbvio. O óbvio. Você liga a TV e você vê um feminismo tolo. Basta você ler a Bíblia. Ensino para a mulher é ensino de que só cai mulher que não lê a Bíblia. Basta você ter bom senso e escrever, senão está errado. Está errado isso, gente. E a mulher, Paulo disse, tem que ter bom senso. Conhecer a palavra de Deus. Especialmente aquelas que leem a Bíblia. Saber qual é o seu papel, biblicamente. E, minha irmã, você tem que domar o seu coração. Porque o tempo todo você vai querer domar o seu marido. O tempo todo. Alguns até não têm nem vergonha de dizer. Seu papel é auxiliar o seu marido. Seu papel é santificar a sua casa. Muitas coisas na vida cristã é isso, é bom senso. E Paulo chama as irmãs a observarem isso. Então, Paulo diz, se vocês continuarem firmes, vocês não somente serão salvas, mas também cumprirão o papel que deu para vocês, que é de criar filhos. Paulo diz que a mulher será preservada, ou salva, né? Através da sua missão de mãe. Aqui outro problema que a gente tem na nossa tradução. É que a palavra aqui, através, ela pode significar 2 coisas. Primeiro, se você diz aqui, a mulher ela é salva através da sua missão de mãe, nós podemos entender que esse é o instrumento para a salvação. Então, o sentido basicamente seria o seguinte, a mulher ela só vai ser salva se ela for mãe. Seria isso, o que não faz sentido. Um problema porque uma mulher que nunca deu à luz não pode ser salva? Ou então, existe algum outro meio de salvação fora de Cristo, que é ter filho? Obviamente não. Essa tradução, irmãos, ela é bem fora de ordem. A nossa tradução, a Almeida Revista Atualizada, é muito boa, mas aqui é um ponto que ela pisou na bola e pisou feio. As outras versões têm um através com aquilo que chamamos de circunstância, ou seja, a mulher será salva enquanto ela cumpre o seu papel de mãe. Então, a mulher será salva ao mesmo tempo que vai estar realizando o papel que Deus lhe deu,
atribuição na criação, que é ser mãe e esposa. Ela vai ser salva se ela permanecer na fé. E enquanto isso, ela é mãe. Que foi o papel que Deus deu na criação. Vocês terão filhos. Multiplicai, crescei e multiplicai. É essa a ordem do Senhor. Então, em nenhum momento Paulo está dizendo que a mulher vai ser salva se ela tiver filhos. Ele está dizendo que se ela permanecer na fé, no amor, na santificação e no bom senso, aí sim ela será salva. E ainda também terá o privilégio de cumprir o seu papel de mãe. Nesse ponto da nossa posição, é bom lembrarmos qual é a posição oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil sobre as mulheres ensinando na igreja. A Igreja Presbiteriana do Brasil fala claramente, em seus documentos, que o ensino regular nos cultos públicos é de pastores e presbíteros. E, excepcionalmente, não havendo pastores e presbíteros qualificados para ensinar, é possível, em caráter excepcional, sob a autoridade do pastor e do conselho, a mulher ensinar. Não de forma constante, mas como uma exceção. Isso se dá pensando no texto lá de 1 Coríntios 11, 5, quando Paulo fala de mulheres profetizando, e também em casos de igreja do interior, tal como eu citei. Lugar que não tem. Ou a mulher faz a leitura da Bíblia para o povo poder aprender, ou então nada ficará da Bíblia. E elas fazem isso, queridos, até que surge a liderança masculina. É um trabalho temporário. Vocês conseguem entender, irmãos, diante daquilo que nós vemos hoje no nosso texto, como que nós temos que investir tempo, oração e estudo na palavra de Deus para a formação de homens bíblicos para liderar a igreja? Quando as irmãs preparadas, estudadas, conhecem a Bíblia, chegam na igreja, um bocado de homem mamão, que não sabe nada de Bíblia, que não pastoreia a casa. O ímpeto dessas irmãs, você dizendo, deixa comigo que eu sei fazer esse negócio. O problema é que Deus não deu esse papel para elas. Deus deu o papel para os homens. É por isso, irmãos, que a liderança feminina na igreja surge quando os homens qualificados somem. Quando nós não temos mais homens firmes, que amam a palavra, que amam a Jesus. Lembra-se, lá no Antigo Testamento, Débora não tinha homem. Deus usou a mulher para envergonhar os homens. Todas as vezes que o Senhor levanta uma mulher para conduzir o povo de Deus, é para envergonhar os homens. E dizer, vocês não estão cumprindo o papel de vocês. Vocês precisam cumprir o papel de vocês. E é por isso que eu quero chamar os irmãos, meus queridos, estejam engajados na formação espiritual de vocês enquanto homens, enquanto sacerdotes do seu lar. Homens de Deus, homens de Cristo, pastoreiem o coração da sua esposa, pastoreie o coração dos seus filhos, cuide e proteja da tua esposa, seja bom com ela assim como Cristo é bom com você. Ame a sua esposa, dê a sua vida pela sua esposa, que você se quebre todinho, mas que ela seja preservada, que a sua mulher seja cuidada. A palavra de Deus diz que ela é a parte frágil. Frágil não no sentido que ela é fracote, mas frágil no sentido que ela é mais preciosa. Você já fez uma mudança e você tinha algo muito valioso, você bota assim, frágil, isso aqui não pode quebrar. Leva com cuidado. E assim Deus diz para os homens, a mulher é a parte frágil, é a mulher é a parte que deve ser protegida pelos homens. E você, minha irmã, por mais que você diga, não, pastor, deixa comigo que eu mando tudo. No seu coração, Deus colocou, você deve ser protegida pelo homem. Por mais que você lute contra isso, por causa da sua história de vida, por causa daquilo que você leu durante a sua vida, eu posso dizer, principalmente os rapazes, mulher não quer homem mamão não, viu? Se você chega e a mulher percebe que você é fraco, você não vai cuidar dela, ela vai ir fora. Mulher quer ser protegida. Mulher é mãe, cuida de criança, mas não de homem. Homem feito. Marido é para cuidar, não é para ser outro filho. Homem, marido, não é filho da esposa. Marido é protetor, é pastor. Nunca é perfeito, claro. Você vai pisar na bola. E a beleza de você parecer com Cristo é quando você chegar para tua esposa, me perdoe, eu errei. Homem não pode ser orgulhoso. Pisou na bola, pede perdão para a esposa. Se humilha.
porque o seu papel é ser como Cristo dentro de casa. Queridos, nós vimos na exposição de hoje, em primeiro lugar, que não foi dado às irmãs o ofício de ensinar de maneira regular nas igrejas. Vimos também que os motivos para isso estão fundamentados na ordem da criação e da queda, e que as mulheres elas são salvas se permanecerem na verdadeira fé, enquanto desempenham a sua principal vocação, que é ser mãe. Mas quais lições práticas que essa exposição pode trazer para nós? Eu quero destacar aqui 2 aplicações, geralmente eu trago 4, né? Mas eu quero trazer 2 mais robustas. Em primeiro lugar, irmãos, saibamos que, apesar de homens e mulheres terem sido ambos formados à imagem e semelhança de Deus, serem salvos pela mesma graça salvadora em Cristo Jesus, eles possuem papéis diferentes, tanto em casa como na igreja. Você consegue olhar para o seu marido e ver se é bem diferente, né? Não é só diferente fisicamente. Vocês têm papéis diferentes e foi Deus que fez assim. Temos que relembrar, irmãos, urgentemente, o que significa ser homem e o que significa ser mulher na igreja. Nossa última reunião do Supremo Concílio, o Supremo Concílio estava discutindo a respeito de um documento para falar sobre a posição a respeito de união homoafetiva. Como que a igreja vai se posicionar? E aí, vamos lá, o casamento, então, eles escreveram, o casamento é feito entre um homem e uma mulher e tudo mais. Aí um pastor, até conhecido meu, sociólogo, que estuda em universidade pública, ele disse, gente, deixa eu falar aqui uma coisa. Porque o que acontece? Existem hoje casais que é o seguinte, a mulher se sente homem e o homem se sente mulher. E aí eles vão se casam. Então, tecnicamente, é um homem com a mulher. Já pensou a confusão? E aí, você faz o quê? É um homem e uma mulher para eles. Por que eles não podem estar na igreja? Então, queridos, precisamos lembrar o que é ser homem, o que é ser mulher. A função do homem foi a de liderar, de se esforçar, de se entregar. Lembro sempre, Titanic, quem que entra nos botes? Mulheres e crianças. Uma coisa que eu sempre falo aqui para os jovens, sábado, quem é que come primeiro? As meninas. O papel do homem é abrir mão dele mesmo para que as mulheres sejam preservadas. Numa guerra, quem é que vai para a guerra? Homens. As mulheres devem ser preservadas. Assim também é na igreja. Se for para ter pancada, a pancada é na gente. Nós somos os homens da igreja. A nossa função é liderar, irmãos. E o papel das irmãs é glorioso. É o papel de ser auxiliadora. Afinal de contas, temos a sociedade auxiliadora feminina. As nossas irmãs já sabiam qual era o papel delas na igreja. A SAF, o A, é de auxiliadora. Porque elas sabiam qual era o papel delas na igreja. Então, biblicamente, não tem como dizermos que existe pastora ou presbítera. Aí algumas podem dizer, pastor, mas isso é fácil, eu sei, né? Ele não fala de pastor ou presbítera. Mas talvez a mesma irmã que condena igrejas que tem pastor e presbítera é a mesma que quer ser a pastora dentro de casa. Então você diz, tudo bem, na minha igreja não tem pastor e presbítera, mas dentro da tua casa, quem é a liderança? Quem é o pastor da sua casa? Quem que conduz a sua casa? É você ou seu marido? Então isso é uma incoerência. É uma incoerência condenarmos igrejas que têm pastoras e nós queremos, muitas vezes as mulheres querem ser as pastoras da sua casa. Mais uma vez, queridas, vocês em nada são menores do que o marido de vocês. Vocês se sujeitam voluntariamente. Cristo e o Deus Pai são iguais em honra e glória e eternidade, mas Cristo se sujeitou ao Pai, vindo morrer na cruz. Então, minha irmã, como que você vai aprender a obedecer a ordem do Senhor se você olhar para Cristo? Uma mulher que se sujeita ao seu marido em amor, biblicamente, um homem crente é uma mulher que se parece mais com Cristo. Uma mulher que se revolta contra aquilo que o próprio Deus estabeleceu, foge da imagem de Cristo Jesus. Minha irmã, você quer ser mais santa? Quebrante seu coração duro. Você quer dizer que ama de fato Jesus? Se renda aos pés daquele que se humilhou, para que você saiba como se sujeitar em amor. Você parecerá mais com Jesus, se você der o lugar de honra e de liderança ao teu marido. Importante fique claro também que entre homens e mulheres
existe aquilo que chamamos de complementaridade. Eles foram criados iguais, com funções distintas decorrente da própria ordem da criação. Dessa forma, queridos, escutem bem o que eu vou falar. A mulher depende do homem e o homem depende da mulher. A humanidade só será o que Deus quer quando cada um cumprir o seu papel. Enquanto houver guerras entre os sexos, especialmente dentro da igreja, onde homens e mulheres brigam, homens são machistas e mulheres são feministas. Interessante isso, né? Porque hoje em dia, dizer que é feminista é positivo, dizer que é machista é negativo. Machismo é terrível. Feminismo é uma aberração também. São distorções do papel que Deus deu para a casa. Tanto o feminismo quanto o machismo são câncer que está na sociedade. Enquanto essa briga lá de fora, em que as mulheres querem mandar na igreja e os homens querem sujeitar as mulheres, chegar aqui, essa igreja não vai ser, nem essa nem nenhuma outra igreja, vai ser o que Cristo quer. Quando nós cumprimos o que Deus fez, a coisa funciona. Não adianta queremos fazer com que uma coisa funcione diferente daquilo que o próprio Deus fez, porque não vai funcionar. Uma hora quebra. Minha irmã e meu irmão, se vocês não assumirem o papel de vocês dentro da estrutura da casa de vocês, uma hora esse navio afunda. Porque o próprio Deus fez de um jeito. E se você está fazendo direito, ainda que você diga, acerte com seu marido, eu mando e você segue. Lembra-se de Ananias e Safira? Eles também acertaram entre eles, viu? Mas era pecado. Não adianta o que você acerta com seu marido. O que adianta é o que Deus mandou. O acerto é aquilo que a Bíblia ensina. A sujeição é aquilo que a palavra de Deus ensina. Por isso, nós homens precisamos cuidar das nossas irmãs. São os tesouros que Deus nos deu. As nossas esposas. É sua irmã, viu? Lembre-se que ela é herdeira da mesma bênção que você tem. Ela vai ser salva tanto quanto você. Jesus morreu na cruz por você, tanto quanto por ela. E você, minha irmã? E você, minha irmã? Exerça o seu papel de auxiliadora. É tão lindo quando nós vemos a SAF cumprindo o seu papel, auxiliando na igreja. A igreja funciona direitinho. Cada um cumprindo o seu papel. E é para isso que nós somos chamados, queridos. Cada um para cumprir o seu papel. A segunda aplicação que eu quero trazer é que nós precisamos ficar cientes que esse texto não indica que as mulheres não têm participação alguma no ensino da igreja. Vou repetir. Esse texto não significa que as mulheres não têm participação alguma no ensino da igreja. Esse tipo de ensino que Paulo proíbe é o ensino público, oficial, feito por pessoas ordenadas para esse fim. E também é importante que fique claro que o fato de Deus ter dado a liderança para a mulher não significa que a mulher não seja capaz. Porque alguns podem dizer, pastor, mas eu já fui em uma igreja. Você já foi em uma igreja que a mulher do pastor pregava melhor do que ele? Eu conheço. E todo mundo pensava, meu Deus, tomara que a esposa do pastor pregue hoje. Que o pastor pregando, Deus nos acuda. Já viu isso? Queridos, elas podem até ser melhores, mas Deus não deu essa função para elas. Não é uma questão de capacitação. É uma questão de vocação, de chamado. Por isso, então, minha irmã, você pode ser melhor até do que eu. Eu não duvido nem um pouco. Que irmãs preguem melhor do que eu. Mas Deus não a vocacionou para isso. Por outro lado, as mulheres são chamadas a serem mestras. Primeiro, ensinar os seus filhos. Lembram de Timóteo, que foi ensinado por sua mãe, por sua avó, Lloyd e Eunice? Mestras, que ensinaram, formaram um pastor da igreja, esse mesmo aqui que recebe essa epístola. Sabe quem foi que evangelizou Timóteo? A mãe e a avó. Sabe quem é a melhor missionária para o seu filho? É você, minha irmã. Podemos nos lembrar também, lá em Tito, capítulo 2, versículos 3 e 5, Paulo instruindo as mulheres mais velhas a ensinarem as mais novas a amar os seus maridos e filhos, a serem mestras do bem. Minhas irmãs, vocês são mestras do bem, diz a palavra de Deus. Quem vai ensinar as moças mais novas da igreja a serem boas esposas? São vocês, minhas irmãs. Muitas vezes eu não vou chegar como pastor, o conselho não vai chegar em alguns pontos que vocês chegarão.
O papel de mulher é ensinar para outra mulher como ser uma mulher piedosa. Alguns assuntos eu acho que homens não deveriam conversar com moças. Esse papel de mulheres mais velhas, experientes, mestras do bem. E vamos acabar também, queridos, com aquela conversa já viu, de pai de pet, mãe de pet? Aqui no versículo 5 não tem espaço para isso. Hoje nós estamos comparando criança a cachorro. Tanto faz ter um cachorro ou ter um filho, é a mesma coisa. As crianças, os nossos pequenos, são filhos da aliança. Futuro da igreja. Futuro da igreja não, são presente da igreja. Já estão aqui, no nosso meio. São os futuros pastores, presbíteros, diáconos. E vocês, queridos, receberam a graça de darem à luz a nova geração de filhos da aliança. São vocês que determinam. É a mulher que tem um poder sobre isso, de ter filhos da aliança. Por isso que tantas mulheres no Antigo Testamento choravam. Lembram-se de Ana? Chorava porque não pode ter filho. Hoje a mulher chora porque descobre que está grávida. De tristeza, porque acabei minha vida, acabei minha faculdade. Dane-se sua faculdade. Dane-se seus projetos. Que venha um filho da aliança para encher essa igreja, para glorificar o nome de Cristo. Que uma nova geração surja para poder adorar o nome de Cristo. E você, meu irmão, é um instrumento para isso. Foi por meio de uma mulher que o nosso Redentor veio. Porque uma mulher se submeteu à vontade do Pai. Uma mulher piedosa. Alguns falam que ela tinha algo em torno de 15 anos. Gerando a semente santa de Deus. O nosso Redentor. Mulheres que sabiam qual era o papel dela. A todo instante, mulheres na antiga aliança chorando porque queriam ter filhos. E seja assim também em nosso meio. Filho não é estorvo. Filho não é custo. A Bíblia sempre diz que é herança do Senhor. É bênção. Deus, quando quer abençoar um casal, sabe o que ele faz? Ele não enche uma pessoa de dinheiro. Ele dá filhos. A maior riqueza que um casal pode ter, o maior patrimônio de um casal, não é o carro que eles compraram juntos, não é a casa que eles compraram juntos, mas são seus filhos. Filhos da aliança. E bem-aventurado aquele que tem a mesa cheia desses rebentos, diz o Salmo 128. Queridos, o problema é que nos apegamos tanto àquilo que as mulheres não podem fazer, e nos esquecemos daquilo que as irmãs devem fazer. Minhas queridas, cuidem das moças novas. Minhas queridas, cuidem das moças novas. O mundo está puxando elas o tempo todo. A sexualidade delas está sendo deturpada. E são vocês que vão ensinar a elas como serem mulheres servas piedosas de Cristo Jesus. Esse é o papel das mulheres na igreja. Cuidar das mais novas. Então, isso não significa que mulheres não possam, em contextos, ensinarem de maneira informal. Nós tivemos aqui já, contra da SAF, com a irmã da Central que pregou, não tem um problema nenhum com isso. Irmãs ensinam para outras irmãs. É isso que a palavra de Deus diz. Eu quero concluir a minha exposição falando diretamente com os nossos pequenos, as crianças. De maneira especial com as meninas, as nossas crianças meninas. Filhas da aliança. Eu estou jogando a responsabilidade para vocês, tá? Para as nossas irmãs. Meninas da aliança, olhem para as mulheres mais velhas da igreja, as mulheres mais maduras da igreja, como exemplo a ser seguido. Minha irmã, seja santa, porque as pequenas estão olhando para você. As pequenas vão agir de conformidade, como ela vê você agindo. Não só aquela que é mãe dentro de casa. Mas então, filhas, vocês podem ter várias mães dentro da igreja. A palavra de Deus diz assim, que aquele que chega no meio do povo de Deus ganha várias mães, vários irmãos, ainda que pai e mãe rejeite. E a beleza é que nós na igreja temos várias mães na fé, mães de oração, mães que cuidam da gente. E vocês, meninas, olhem para as mulheres mais maduras na fé. Peçam conselho a elas, chorem com elas, peçam a elas, me ajudem, para que eu possa vencer o pecado e possa ser uma mulher mais crente. E para os meninos, você aplica o mesmo princípio. Lembre-se de Timóteo. Timóteo é uma criancinha. Foi bem ensinado pela mãe e pela avó.
Por isso, aprendam com a mãe de vocês. A mãe de vocês preparará o coração de vocês para se encontrar com Cristo, para ser um crente fiel. E assim, queridos, crianças, mulheres, homens, jovens, todos na igreja, cada um cumprindo o seu papel, o corpo de Cristo vai funcionar da maneira devida. Amemos, queridos, os filhos dos outros. Irmãs maduras na fé, amem as filhas de outras mulheres. Tenha como filhas de oração. Ore todo dia por essas meninas. Orem todo dia pelos meninos. Para que então o futuro da igreja, daqui a 20, 30, 40 anos, permaneça com filhos da aliança florindo para a glória do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos pela tua palavra, pelo ensino que a tua palavra nos dá sobre o papel, sobre a vocação que o Senhor deu para homens e mulheres. Ó Senhor, nos ajuda inicialmente em casa, que homens e mulheres possam exercer o seu papel bíblico. E nos ajuda aqui na igreja. Senhor, nos dá homens fortes, não brutamontes, machistas, mas homens piedosos, homens fortes tal como Cristo era forte. Senhor Jesus era forte. Senhor Jesus era um homem perfeito. Que nós possamos, Senhor, espelhar em Ti como o varão perfeito. Que as irmãs possam olhar para Ti também. E assim como o Senhor se submeteu ao Pai, que as irmãs possam se submeter ao marido em amor. Que esse possa cuidar dela como um pastor cuida da alma da sua ovelha. Senhor, abençoa as nossas famílias, Senhor. Satanás tem investido contra as nossas casas. As leituras são deturpadas, as programações de TV são deturpadas. Senhor, então, o Senhor não permita que as mulheres daqui da nossa igreja caiam no ensino dos falsos mestres, tal como as mulheres de Éfeso estavam caindo. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que nós oramos assim. Amém.